nunca houve nenhum sinal, nenhuma característica, nada que fizesse pensar em envenenamento. Isso foi um coelho da cartola que saiu não sei da onde. Do ponto de vista médico não tinha nenhum. E os exames que ele fez ao longo do tempo, por razões diversas, descartavam qualquer possibilidade de envenenamento. Então essa era a questão central. A outra questão era a análise do laudo de necrópsia e da sua incompatibilidade com a realidade. Quer dizer, da forma como estava colocado o laudo de necrópsia, parecia que a vítima recebeu 30 tiros, o que não era verdade. E as próprias fotografias deixam claro que não foram 30 tiros. 9, talvez, no limite 10 tiros, com aquilo que se pôde obter a partir das fotografias, a partir do próprio prontuário do hospital que recebeu ele, que o médico encaminha, então faz o exame e verifica 26 orifícios, então o médico vê 26, o legista vê 30, e quando a gente vai para as fotografias, na melhor das hipóteses, a gente vê 24. Então, e esses 24 foram produzidos por aquela munição que foi encontrada no local. Também não há nenhum motivo para levantar a hipótese de que alguém sumiu com munição do local, que sumiu com estojos do local. Então, o problema das nossas investigações é que começam a aparecer coelhos na cartola, e aí se corre atrás para poder explicar o coelho da cartola. Tá? Quando a gente deveria fazer o contrário, olhar para as provas e ver o que as provas informam. É isso que eu tentei fazer. Vamos olhar para as provas e parar de inventar teorias para criar coisas que nenhuma prova sustenta a existência. Doutor, ao final do depoimento do senhor, a defesa pediu a exumação do corpo do Anderson. Qual a importância dessa exumação para comprovar justamente isso que você está dizendo, de que não há provas de envenenamento? A defesa me consultou sobre a exumação, né? O que eu achava da exumação. Eu acho que a exumação é um procedimento válido justamente para a gente produzir a prova daquilo que eu disse lá. Eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum medo, né, nenhum temor em colocar à prova as minhas próprias teses. Nenhum problema. Eu estou dizendo que não houve envenenamento e nós podemos fazer a exumação e dizer não houve envenenamento. Porque não há base para isso. Dá para rastrear ainda na exumação esse envenenamento? O envenenamento por arsênico, com certeza. Tá? A hipótese do cianeto, ela é mais infundada ainda, ela é mais difícil de descartar, mas ela também é mais infundada, tá? Por causa da não disponibilidade do cianeto. Quer dizer, o cianeto não é um negócio que tu compra na esquina. Veneno de rato tipicamente não contém essas duas substâncias. Veneno de rato tipicamente contém arsênico, contém carbamato, contém cumarínico, que é um anticoagulante. Tá? Então esses venenos a gente conhece muito bem o que tá no mercado. O chumbinho é carbamato, que é um pesticida, os cumarínicos são a grande maioria e eventualmente contém arsênico. Então arsênico não é difícil de obter e não é difícil de provar que não existiu. E o cianeto se encontra onde? O cianeto a gente tem que extrair como regra geral. O cianeto é um veneno de triste memória. Tá? O cianeto era o gás que foi utilizado na câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. No nosso meio, ele tem que ser extraído. A gente precisa extrair ele, por exemplo, da mandioca brava. Não é algo que eu consiga comprar na esquina. Não é um produto disponível porque ele não tem utilização no nosso meio, fora de aplicações industriais que não são disponíveis. Rede Rio TV. Os tiros realizados na área genital que foram desferidos contra Anderson do Carmo, foram 3 tiros próximos à área. Pela sua experiência, esses tiros foram intencionais ou podem ter sido alocados a esmo naquela região? Quando a juíza me perguntou e quando me perguntaram sobre os tiros, eu disse, a resposta tem que ser fundamentada, né? Nós temos 10 orifícios só naquela região. 10 orifícios só naquela região.
de 24 ou 26 orifícios demonstrados, nós temos 10 só naquela região. E todos eles são de frente, enquanto os tiros fatais foram dados de costas. A intencionalidade é clara, não foi acidente. A intencionalidade foi intencional. Na área genital. Na genitália foi intencional. E o que a senhora Não foi atribui por esse acaso. erro assim da perícia? Porque foram 2 peritos, né? Os peritos no local da cena e depois 8 meses veio o perito do GAESC, refez a perícia. Ao que o senhor atribui esses erros da perícia? Erros, eu não sei como eu posso chamar isso. Eu chamaria isso de insuficiências da perícia. A nossa perícia oficial, infelizmente, ela tem um sério problema de controle de qualidade e ela tem um sério problema que o cliente não reclama. Então, este é o 3º júri relacionado a este caso e vocês viram, ninguém se debruçou a comparar a fotografia com o laudo para ver que tinha problemas. Ou seja, a perícia vem, o laudo pericial vem, o Ministério Público recebe, utiliza para apresentar a denúncia e em nenhum momento para conferir se A bate com B. Bom, se o cliente, que é o destinatário final do serviço público, né? Pensemos, perícia é serviço público. Se o cliente não reclama, e o destinatário final é o sistema de justiça criminal, se o cliente não reclama, o serviço vai continuar sendo ruim. Tá? É a mesma coisa que ir num hospital do SUS. Se vocês não reclamarem da assistência que recebem, não adianta, o hospital vai continuar prestando mau atendimento. Por que nós temos bom atendimento em saúde? Porque as pessoas reclamam. Então, o cliente não reclama, não há recurso, não há investimento, todo mundo fica satisfeito com o perito aparecer 2 semanas ou 2 meses, ou fazer que nem o perito do caso Henri, que foi lá, fez 6 laudos e depois teve que ainda esclarecer em juízo para dizer que não fez, que não viu, que não sabia. Isso é tolerável. Eu quero ver vocês tolerarem esse tipo de coisa se forem atendidos num hospital, o médico cometeu um erro atroz desses aí e mandar o pai de vocês para casa. Ninguém vai tolerar isso aí. Por que se tolera isso com a perícia? Essa que é a pergunta. Doutor, 2 perguntas, por favor. O perito, com relação aos tiros da genitália, há um laudo complementar que ele explica que, na verdade, pode ter sido um tiro que perfura a coxa, quebra o fêmur, e quando esse fêmur se espatifa, ele sai do outro lado e formam essas marcas. E aí não dá para saber se é de entrada ou de saída, mas que essa é uma explicação para essa quantidade tão grande de lacerações, vamos dizer assim, na genitália. O senhor chegou, o que o senhor acha dessa explicação? É possível? Não é possível. Ele descreveu 10 orifícios. 10, não foram 2, não foram 3. Um projétil fragmenta, ele pode fragmentar e produzir 2 fragmentos. Entrou, tem uma saída, saem 2 fragmentos. Mas no caso do projétil, quebra o osso do fêmur, o fêmur se espatifa e eu fico carrega o osso. farelo do fêmur, né? Vocês viram o raio-x? Sim. Tem farelo de fêmur espalhado pro lado da coxa? Não tem, o osso ficou lá dentro. Isso a gente até poderia cogitar se nós estivéssemos falando de um tiro de fuzil, de um tiro de AR-15. Eventualmente um tiro de AR-15, não um tiro de pistola 9mm, esfarelar o um a cada 2 anos. Eu acho que é razoável o tipo de trabalho que eu faço. Além disso, princípio básico, eu não pego um caso no qual eu não acredito. Não me interessa o tamanho da mídia. Ô, doutor, o senhor falou que o cianeto só extraindo, né? Citou o holocausto lá das câmeras de gás. No caso do Jim Jones, né? O suicídio coletivo, 900 pessoas foi cianeto. Como é que pode ter acontecido isso aí? Eu conheço o caso do Jim Jones, a seita, como é que era o nome da seita? Do Sol, Não Sol sei, Nascente, não alguma lembro, coisa é. assim. Estava relacionado com o cometa Halley-Bopp. Exato, exatamente. Não sei como é que ele obteve o cianeto, como é que foi, se ele fez a extração, se ele obteve da indústria de alguma forma. A indústria química utiliza cianeto. Eu não tenho notícia de que nós tenhamos esse tipo de indústria no Brasil. O último grande acidente envolvendo cianeto foi em 1992, se não me engano, o acidente na Índia, em Bhopal, na fábrica das baterias, de pilhas, uma fábrica de pilhas, e depois a gente não teve mais notícia.
Então, o que eu quero dizer é que não é um produto que esteja disponível para qualquer um ir ali e comprar, né? Então, aí, para cogitar de ter buscado numa indústria, no mercado paralelo, e aí eu vou para a Deep Web e eu acho o que eu quiser lá, aí eu preciso de um mastermind de criminal. A exumação, de qualquer forma, pode descartar qualquer tipo de envenenamento por esses possíveis produtos, é isso? Tanto produtos com facilidade de acesso ou com dificuldade de acesso? A exumação é um método aceitável e razoável para a gente confirmar aquilo que foi dito lá dentro. Tá? Ela não é, nem ela, nem nenhuma perícia é capaz de descartar qualquer coisa 100% ou confirmar qualquer coisa 100%. A ciência não lida com isso. Tá? Ela lida com probabilidades. Então, a exumação é um bom método para nós corroborarmos o que foi dito. Existe uma janela para fazer essa exumação? Olha, a exumação do Jango nós fizemos 37 anos depois. A exumação do Pablo Neruda foi feita 40 anos depois. O fato é que as ciências forenses avançaram muito no... Flor de Lis! Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis? Últimos 10, 15 anos, pode se dispor, eventualmente, até por razões acadêmicas, até de desenvolver o método se eles não têm, né? E viabilizar. A pergunta é, quanto custa descobrir a verdade? Essa é a pergunta. Quanto custa descobrir a verdade? Nós queremos a verdade? Se nós queremos a verdade, nós vamos ter que definir quanto é que ela vale. E aí, quanto é que ela custa. Fazer num outro estado, para mim, não é um problema. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor.